sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na última parte da nossa congregação, nós vamos encerrar este pequeno parágrafo de 3 versículos que começamos ontem. Atos capítulo 15, versículos 19 até o 21. Nesses 3 versículos, os apóstolos reunidos em Jerusalém, com o bispo da igreja de Jerusalém, que não era um apóstolo, mas era um dos irmãos de Jesus, filho de Maria e José, que foi convertido no Pentecostes. Ele foi escolhido pelos apóstolos para ser o primeiro bispo da igreja de Jerusalém, e o nome dele era Tiago, e ele então propôs e determinou que a igreja escrevesse uma carta para todos os crentes daquele primeiro século, trazendo orientações às pessoas das igrejas cristãs daquele primeiro século, para conciliar uma realidade que eles tinham naquele primeiro século, que era a presença em uma mesma congregação. Isso acontecia com todas as congregações naquele primeiro século, a presença de judeus convertidos ao cristianismo e gentios que nunca tinham sido judeus convertidos ao cristianismo. Ambos agora eram filhos de Deus, ambos eram cristãos, ambos tinham a mesma fé. Mas de repente, os cristãos convertidos do judaísmo queriam obrigar os cristãos que nunca tinham sido judeus, antes de serem cristãos, a observar as leis judaicas, inclusive a circuncisão. E por isso houve uma briga, uma discussão, uma ameaça de divisão na igreja primitiva. Por isso eles se reuniram. É por isso que o capítulo de número 15 está aqui na nossa Bíblia, o capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, para falar sobre esse assunto. Eles se reuniram para resolver esse problema. E para resolver esse problema, para conciliar esses 2 grupos de crentes nas igrejas, foi resolvido escrever uma carta, cujo tema fala de 3 coisas que eles tinham que se abster. E nós falamos delas aí, dessas 3 coisas, pela manhã, porque estão no versículo 20. Mas vamos voltar a falar, porque a carta ainda vai aparecer na íntegra aqui no capítulo 15. Vamos falar dela nas nossas congregações. Hoje nós vamos ver o seguinte, o versículo de número 21. Porque o versículo 19 e 20 foi quando eles decidiram escrever essa carta. E no versículo 21, Tiago falou por que escrever. Qual o motivo pelo qual seria bom, e de fato foi bom, escrever essa chamada assim de carta conciliar, para fazer uma conciliação nas igrejas daquela época, tá? Então, por que escrever essa carta? Então Tiago explicou isso. Por que escrever essa carta? Ele explicou isso no versículo 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Vamos repetir? Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Muito bem. Exatamente o que Tiago quis dizer, para depois vermos o que isso significa para nós hoje. O que Tiago quis dizer aqui é, olha, todas as cidades daquele primeiro mundo que existia na época, o Brasil não existia naquela época ainda, os Estados Unidos, as Américas não tinham sido descobertas ainda, era o primeiro século, século I. Aquele primeiro mundo, aquelas nações, todas elas tinham uma tendência religiosa muito forte na religião judaica.
E essas cidades que tinham uma tradição religiosa muito forte no judaísmo, estavam agora recebendo uma nova mensagem, uma nova palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova. E é claro que isso causou conflito com o judaísmo, porque os judeus que não se convertiam a Cristo perseguiam o cristianismo. E o cristianismo, os verdadeiros cristãos, pregavam o evangelho para judeus e para gentios, para que eles fossem convertidos a Cristo, e de fato muitos eram convertidos, tá? Muitos eram convertidos. Então o que Tiago fez? Ele quis trazer para a igreja, para os convertidos, uma conciliação para que judeus transformados em cristãos e gentios transformados em cristãos vivessem em unidade, para não dar contra-testemunho para aqueles que não se converteram, para não dar contra-testemunho aos judeus que não eram convertidos e aos gentios que não eram convertidos, para que essas pessoas que não foram convertidas não olhassem para a igreja cristã e vissem, eles estão divididos, cada um tem uma opinião. Não, eles tinham que olhar para eles. Os judeus lá das sinagogas, que leem Moisés nas sinagogas, tinham que olhar para os cristãos e ver que eles agora estão unidos em Cristo Jesus. Moisés passou, Elias passou, o Antigo Testamento passou, a Antiga Aliança passou. Como aconteceu lá no Monte da Transfiguração, agora estão obedecendo a voz do Pai que disse: esse é o meu filho amado, a ele é que vocês têm que ouvir agora. As pessoas que estão ouvindo Jesus, as pessoas que estão ouvindo a mesma boa nova, as pessoas que estão ouvindo o mesmo evangelho, não podem estar com divisões de opiniões entre si. Não podem estar com facções, divisões entre si, porque isso não procede de Deus e não procede do Espírito de Deus. Nós temos o mesmo Pai, o mesmo Senhor Jesus Cristo, o mesmo Espírito Santo, a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma Bíblia, a mesma palavra, e nós temos que ter uma concordância entre o que pensamos e o que fazemos como filhos de Deus, porque o cabeça da igreja é Cristo, e os membros do corpo são todos obedientes a uma só cabeça, que é Jesus Cristo. E aí damos ao mundo um bom testemunho. Essa é a nossa posição de crentes, tá? Viver de maneira conforme o Evangelho, conforme a palavra. Quando Tiago resolveu então escrever essa carta, uma carta que leve esses cristãos que vieram do judaísmo e esses gentios cristãos que vieram do mundo gentílico a se comportarem como irmãos. Os judeus parando de cobrar dos gentios o que não precisava cobrar deles, e os gentios por sua vez também abandonando certos costumes que eles tinham do mundo gentílico para se conformar à santidade do Evangelho de Cristo Jesus. E aí tudo vai andar bem na igreja quando todos esses crentes estiverem em conformidade com a palavra. E qual é a nossa postura em relação aos que não são cristãos? Aqui ele fala a postura desses cristãos em relação a esses judeus que estão nas sinagogas aí em cada cidade onde o evangelho está sendo pregado, onde já está tendo igreja cristã, continuava tendo judaísmo. Qual deveria ser a postura dos crentes em relação aos judeus? E agora trazendo para nós, qual deve ser a postura dos crentes em relação a judeus,
em relação a católicos, em relação a espíritas, em relação a budistas, em relação a muçulmanos, a islâmicos, em relação a pessoas que não têm religião nenhuma. Qual deve ser a nossa postura? A nossa postura deve ser a mesma para com todos eles. E essa postura tem 4 elementos. Primeiro, amá-los. Nós não temos que odiar ninguém. Não temos que odiar ninguém por suas ideias, por sua política, por sua religião. Não temos que odiar ninguém pelo seu ateísmo. Não temos que odiar homossexuais, ou alcoólatras, ou drogados. Não temos que odiar ninguém. Nós temos que amar todos eles. Jesus mandou a gente amar, porque nós fomos amados sem ser merecedores desse amor. Segundo, temos que orar em favor de todos eles, nunca contra eles. Orar em favor de todos eles. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Orar em favor de todos eles. Terceiro, pregar o evangelho para eles. Pregar o evangelho. Marcos 16, 15, ordem de Jesus: pregai o evangelho a toda criatura. Essa pregação do evangelho não significa que eles vão crer. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas não é porque eles não creem no evangelho que nós pregamos que vamos deixar de amá-los e vamos deixar de orar por eles. Não, mesmo não crendo no evangelho que nós pregamos, continuamos amando a eles e continuamos orando por eles. E continuamos aproveitando toda a oportunidade para pregar o evangelho a eles. E a quarta coisa, Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. Ser testemunhas de Jesus diante deles, com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com o jeito como nós vivemos, para que eles possam ver Cristo em nós. Esses 4 elementos dessa conduta, repita comigo: amar, orar, pregar, testemunhar. Mais uma vez, lá de casa também: amar, orar, pregar, testemunhar. Esses 4 elementos da nossa conduta, eles são definidos na mensagem moral do Evangelho. Existe, sabe, nos estudos bíblicos, uma moral evangélica. Qual é a moral evangélica? Dentro da moral evangélica, esses 4 elementos da nossa conduta diante das pessoas que não são crentes, é chamado de tolerância cristã. Tolerância cristã. Evangélico não pode ter essa conversa: eu não tolero fulano de tal por causa da religião dele, eu não tolero ciclano por causa da opinião política dele, eu não tolero fulano por causa do pensamento dele que eu discordo, então eu não tolero essa pessoa. Isso não é cristão, não. Isso é anticristão. Ser cristão é saber tolerar as pessoas, tendo diante delas, sejam elas quem forem, e sejam pecadores que forem, e sejam quais sejam os seus pecados, não importa, independente dos seus pecados, a nossa conduta em relação a eles a nossa tolerância cristã é amá-los, orar por eles, pregar para eles e testemunhar Jesus para eles. Não é para sair por aí brigando com ninguém, discutindo com ninguém. Filhos de Deus
não são brigões. Filhos de Deus são pacificadores. Foi o que Jesus disse no início do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5: benditos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você foi salvo? Aleluia! Você foi batizado com o Espírito Santo? Aleluia! Você conhece Jesus? Glória a Deus! Você tem o seu prazer na palavra e nela medita de dia e de noite? Aleluia! Você está se santificando para ver o Senhor? Aleluia! Mas nada disso faz de você uma pessoa para discriminar as outras, para odiar as outras, porque elas não foram agraciadas com essa mesma graça que você foi. Recebemos essa graça? Deus foi gracioso para conosco, sem merecermos, para nós também sermos graciosos para com as pessoas, mesmo que elas não mereçam. Aleluia. E isso sem jamais mudar a nossa posição espiritual, o nosso status espiritual em Cristo. Que você tenha liberdade de dizer para um pecador: olha, eu não concordo com o seu pecado, mas eu vou continuar amando você, vou continuar orando por você, tá? Em nome de Jesus. Porque é isso que o meu Senhor me ensina na sua palavra. Isso se chama tolerância cristã. Porque se nós começarmos a ser intolerantes com os pecadores, então nós vamos decair da graça. Vamos querer começar a atirar pedra. E Jesus disse: só pode atirar pedra quem não tiver mais nenhum pecado a ser santificado. Eu não posso atirar pedra em nenhuma pessoa. Você também não. Em nome de Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.